Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduardo Pimentel, eu tenho 18 anos e esse canal é novo. Eu criei esse canal com o intuito de falar sempre sobre desenvolvimento pessoal, um pouco de neurociência também, mas eu estou estudando ainda neurociência, então eu vou esperar para começar a falar mais sobre esse lado científico da nossa mente, da nossa cabeça, mais para frente. Então eu vou focar, o canal está focado mais em desenvolvimento pessoal mesmo, em experiências de vida, o que eu estudo desde os meus 16 anos e o conhecimento que eu já tenho sobre desenvolvimento pessoal, como eu uso isso no meu dia a dia, como isso me ajuda e como eu enfrentei grandes batalhas na minha vida com tudo que eu ensino aqui basicamente, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é complicado, principalmente para mim, porque eu sofri e sofro com isso, tá? Queria começar já dizendo que a pornografia e a masturbação em si, ela pega todo homem, sabe? Todo homem, o mais forte, por mais forte que ele seja, ele já caiu por isso. Ele já foi pego por esse pecado, porque a gente é ser humano e a gente é pecador acima de tudo, e a gente costuma, de uma forma logicamente errada, cair nesse pecado, o homem principalmente. A mulher vai mais por uma aprovação social, uma vontade de se mostrar para as outras mulheres que ela é forte, que ela é bonita, enfim. O homem já é mais para essa parte da luxúria. E a pornografia e a masturbação, sexo casual, que seja, tudo isso pega, todos os homens já caíram e caem nesse tipo de pecado. Eu mesmo tinha ficado uma época na minha vida aí 2 meses sem consumir, fui outra pessoa, me tornei outra pessoa. Você passa a olhar para outras coisas que você não consegue enxergar na sua própria vida. Eu consegui focar muito mais nos meus projetos, consegui ter muito mais disposição para fazer as coisas. Eu fiquei muito mais proativo, eu fiquei muito mais saudável, assim, eu digo, comigo mesmo, sabe, me sentindo bem comigo mesmo, um bem-estar positivo. Eu parei de ficar indo atrás de mulher, enfim. Só que eu queria voltar a dizer para vocês que, como todo ser humano, eu caí também, eu falhei, e isso foi uma coisa que me doeu muito, uma coisa que mexe muito com a gente, sabe? Antes, quando eu consumia pornografia, masturbação, na minha adolescência mesmo ali, com uns 16, 17 anos, eu consumia sem saber do risco e do perigo. Aí, conforme eu fui estudando, assim, eu já sabia que era algo errado, pelo fato de eu ser uma pessoa muito cristã, muito apegada a Deus, então eu já sabia, eu já sentia algo estranho, sabe? Como se algo tivesse errado, como se eu estivesse fazendo algo muito errado e que aquilo não fazia bem pra mim. Eu já estava sentindo essa sensação, mas eu não entendia por que disso tudo, eu não entendia o motivo que isso deixa a gente ruim, o que aquilo traz de negativo, sabe? Então, estudando continuamente, eu consegui entender. E quando eu caí, nesses tempos atrás, eu me senti muito mal, eu fiquei muito ruim. Eu sei que isso é algo que todo homem sofre, todo homem tem essa sensação, sabe? Todo homem passa por isso, igual eu disse. E é uma coisa que é muito ruim pra gente, é uma coisa que quem realmente se sente mal, quem realmente quer melhorar, sabe? Consegue perceber como isso atrapalha a sua vida. Pra mim, isso daí já é um passo enorme já. O primeiro passo que você tem que ter é esse. É você conseguir reconhecer como que a pornografia, como que a masturbação, como o sexo casual, com pessoas, com mulheres, que seja, que você faz ali uma vez e depois nunca mais vê, como aquilo vai te corroendo por dentro, como vai sendo algo venenoso para você, que passa muito despercebido. Se você já consegue reconhecer isso, você já está muito à frente de muita gente. Mas o ponto é que a gente, mesmo sabendo de todas as consequências, de tudo que isso traz de ruim, a gente continua. E a gente quer parar, mas a gente não sabe como. Eu
vou falar para vocês o que funcionou para mim, o que funciona. Lógico, não vai ser algo que vai funcionar pro resto da sua vida, porque a gente é ser humano. Uma hora ou outra, você pode acabar caindo novamente. Mas o que importa, rapaziada, é vocês terem um senso, a noção de como isso afeta a vida de vocês e vocês fazerem o máximo para poder não deixar cair nisso, tá? Bom, primeira coisa, eu me apeguei muito a Deus. Eu como uma pessoa cristã, se você tem outra religião, segue outro tipo de conceito sem ser cristão, enfim, eu respeito totalmente. Você é a sua religião, então se apegue a isso, tá? Eu não sei, talvez se sua religião aborde isso como algo positivo, não sei se existe alguma religião que aborda isso positivamente, porque eu não tenho conhecimento de outras religiões sem ser a minha, por isso eu evito ficar falando, tá? De outras, mas eu me apeguei na minha religião, eu me apeguei a Deus, tá? Eu comecei a rezar todo santo dia de manhã, eu pedia para Deus me ajudar, porque aquilo fazia mal para mim, eu sabia como fazia mal. Eu comecei a conversar com Ele toda manhã e comecei a ler a Bíblia todo santo dia, pelo menos um capítulo da Bíblia ali eu estava lendo. E isso foi algo que foi muito importante para mim, muito importante. Por quê? Quando você ocupa algo, por exemplo, você se masturba, você vê pornografia. Quando você tira isso da sua vida e ocupa outra coisa no lugar, principalmente algo relacionado a Deus, a sua religião, cara, isso ajuda você assim, positivamente, absurdamente, é incrível, sabe? Por quê? Eu, falando como cristão, Deus, Ele sabe também, obviamente, Ele sabe de tudo, Ele sabe que isso é ruim para você, Ele sabe que isso atrapalha, sabe que isso é um pecado, que é algo que você não deveria estar fazendo. Então, Ele reconhece os filhos dele que quer sair disso e Ele ajuda. Deus, uma forma que você nem percebe, Ele afasta algumas coisas da sua vida que te levam para esse caminho. E aí que eu ligo para o outro ponto. Se tu é uma frase até bíblica, Deus fala que se os nossos olhos nos fazem pecar, arranque-os. Lógico, algumas pessoas pensam no lado de arrancar o olho mesmo, realmente, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Ela quer dizer que, por exemplo, se no teu TikTok, aparece só mulher, só tipo conteúdo que te leva a se masturbar, que te leva a ver pornografia, tire isso da sua vida, elimine, molde o seu ambiente. Cara, se tem pessoas ao teu redor que você sabe que é viciada nisso também e não tá nem aí, não quer parar, cara, se afasta do que te faz pecar. Isso vai ser muito, mas muito bom, porque a gente sabe que o inimigo, Deus não deixa o inimigo vir diretamente até a gente, Ele usa formas de vir até a gente, pra gente escolher pecar. A gente peca por uma escolha nossa, porque Deus nos protege. Deus não deixa o inimigo vir agir pela gente, não deixa o inimigo vir falar com a gente de forma direta. Ele usa formas indiretas. Por exemplo, o Instagram, o TikTok, algo que aparece ali para você, sabe? Que te faz pensar naquilo. Alguém do seu lado aí, do seu convívio, que te faz pensar nisso, que te faz levar até esse pecado, sabe? Às vezes você não quer fazer, mas o cara fala sobre aquilo, algum assunto que entra nesse assunto em si, alguma conversa que entra nesse assunto. No fim, você vai estar lá no seu quarto trancado à noite, você vai começar a lembrar disso tudo e vai dar merda, enfim. Não tem o que fazer, é uma emboscada muito difícil, uma cilada que é carnal, é algo que a gente às vezes consegue, às vezes é até mais forte do que a gente, mas a gente tem que estar espiritualmente ligado a algo também para poder conseguir combater esse pecado, cara, esse peso, essa negatividade, essa ação que nos leva a muitos meios ruins na nossa vida. Muitas pessoas romantizam a masturbação, o sexo casual. Ai, porque o nosso corpo precisa. Ai, porque a gente é ser humano. Ai, porque é desestressante. Ai, porque não tem nada a ver, isso não atrapalha a minha vida. Mas, cara, pode ter certeza que essa pessoa, ela tá improdutiva, ela não tem coragem de lavar uma louça, ela não consegue arrumar a cama quando acorda, ela não consegue buscar algo melhor para a vida dela, ela não consegue viver o propósito da vida dela.
ela não consegue viver o propósito que Deus tem para a vida dela. Por quê? Isso está totalmente ligado. A pessoa não consegue dar certo com ninguém. Por que você acha que não dá? Por que você acha que uma pessoa não consegue se relacionar com outra, não consegue achar uma mulher para se casar que seja boa para ele, que não traga só sexo para ele? Muitos homens, inclusive eu falo isso por mim, já namorei pensando só no sexo. Eu me arrependo muito, 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 muito. Eu já namorei uma mulher, uma menina, só pensando no ato sexual. Lógico, eu não só fazia aquilo, fazia tudo que um namorado faz, até porque eu sou uma pessoa boa. Então, eu agregava valor a ela também, mas o que me mantinha ali era a carne, sabe? O sexo. E o que aconteceu? Deu errado, rapaziada, não tem o que fazer. Eu tô sendo totalmente transparente porque a verdade, ela não tem curva, ela não faz curva, então não tem por que eu esconder que eu não faço isso, eu não tenho por que romantizar falando que, eu nunca fiz isso, eu tô passando aqui pra vocês porque eu sou sabichão, eu não erro. Rapaziada, tudo que eu falo pra vocês eu já cometi, eu já fiz, e é totalmente normal. Normal é a gente achar isso normal. É normal a gente cometer, agora não é normal a gente achar que a gente tá fazendo aquilo e aquilo é algo normal, entendeu? Enfim. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Corta todo pela raiz, tudo que te leva a pecar. Então, molda teu ambiente, cara. Eu desinstalei TikTok, o Instagram, tudo que me levava àquilo, eu comecei a parar de seguir, até porque o Instagram, até por meio de trabalho mesmo, eu preciso acompanhar algumas notícias ali no Instagram, então não tem como eu tirar totalmente o Instagram da minha rotina, mas eu tenho um limite de tempo, por exemplo, no Instagram, 30 minutos por dia. Então, quando eu entro no Instagram é para buscar algo que eu já tenho que buscar, por exemplo, uma notícia para ver rapidinho ali, eu já fecho, não fico vendo Reels no Instagram, eu vejo só posts mesmo ali, porque vai acabar aparecendo algo no Reels que vai te dar um gatilho na sua mente. Então, eu modelei totalmente o meu ambiente para que eu não peque. Lógico, ainda de certa forma, o inimigo vai conseguir colocar algo ali no meio do seu caminho para te induzir a errar. Mas aí o que você faz nesse momento? Toda vez que você sentir que você está com vontade, fica pensando naquilo, nossa, será que eu faço? Mas eu não posso fazer. Você fica com aquela amargura, porque você sabe que você não pode fazer aquilo, mas você quer muito. Troca aquilo por outro hábito para você repor no lugar. Se você ficar só ruminando na sua cabeça isso e não fazer nada, você vai fazer aquilo. Você vai ir lá e se masturbar, você vai ir lá e ver pornografia. Então toda vez que o inimigo ainda, mesmo você tentando cortar todo tipo de gatilho, ele ainda, de certa forma, às vezes vai até conseguir. Ou na sua cabeça mesmo, por exemplo. Pensou naquilo, cara, tá há muito tempo já, né? Obviamente, a gente é homem, a gente tem carne e osso, a gente vai sentir vontade. Cara, pensa naquilo, vai ficar ruminando, cara, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Por mais que você quer, você troca isso por outra coisa. Vai orar. Eu faço isso. Às vezes tá ali no fim do dia, à noite, cara. Por exemplo, um sábado ali, a gente tá de folga. Umas 11 horas da noite ali eu tô jogando, fazendo alguma coisa pra me divertir ali no fim da noite. Acaba vindo na minha cabeça, o que eu faço? Joelho no chão, cara. Joelho no chão, pede pra Deus dar força, porque é algo que às vezes consegue ser mais forte que a gente. Então a gente precisa estar alinhado a algo espiritual, seja uma crença, uma religião aí, por exemplo, Deus, pra poder nos ajudar, cara, tá? Eu tô dando exemplo de Deus, de Jesus Cristo, da religião que eu sigo, mas você tem a sua e tá tudo bem. Enfim, eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Mas, cara, é até neurocientífico isso. A gente não consegue substituir hábitos ruins sem colocar hábitos bons no lugar. Se você quer substituir um hábito ruim, mas quando você pensa em fazer esse hábito ruim, você só fica pensando, você vai fazer esse hábito ruim. Você tem que substituir por algo novo. Cara, se você não quer orar, sai correndo na rua. Pensou nisso? Pelo amor de Deus, cara, não posso fazer isso nem a pau. Isso vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha saúde mental. Vai ser uma queda de dopamina boa no meu cérebro, vai ser muito ruim. Cara, sai correndo na rua, troca de roupa, põe um tênis, vai correr, vai fazer outra coisa, faz uma flexão. Tira essa energia, esse pensamento pra fora. Ora, sabe? Conversa com alguém. Enfim, você tem que substituir isso por outra coisa, cara. Por outra coisa, tá? A pornografia, ela é totalmente ilusória, não sei se existe essa palavra, ilusória, não sei. É uma coisa que é uma ilusão. O que você vê ali não é o que é real. O que você vê ali não é o que acontece realmente. Por isso que muitos homens
até tem disfunção erétil por conta disso. Porque quando vai chegar lá realmente com uma mulher, praticando às vezes até o sexo casual, que também é errado, mas ele vai praticar com alguma mulher, ele tem disfunção erétil, ele não consegue. Por quê? Porque ele tem idealizado na cabeça dele tudo que ele vê no pornô, na pornografia. E isso faz com que o que ele vê, o que é real, ele não sente prazer pelo que é real. Ele não vê aquela mulher que está ali querendo ter aquele momento com ele, que é um momento que para as mulheres é totalmente diferente. O sexo para o homem é prazer, é dopamina. Eu quero colocar para fora essa dopamina, sabe? É algo que é ligado pro prazer. O da mulher é outro tipo de sentimento que ela sente. É o sentimento do amor. É o sentimento de união, de conexão, sabe? A mulher, quando ela tá ali no ato sexual, ela não tem... Lógico, ela também sente prazer, obviamente. Mas o ato dela fazer, o tipo de neurônios, o tipo de como a cabeça dela funciona é diferente do homem. Para o homem é o prazer, o homem é a dopamina, sabe? De colocar isso para fora, prazer, tal. Para a mulher já é o amor, já é o apego. Por isso que muitas vezes muitos homens que vai praticar sexo casual com as mulheres, principalmente com mulheres que são mulheres centradas, mulheres que têm seus valores, o homem vai pratica o ato sexual, depois do sexo ele vai embora e para ele tá tudo bem. Vai para a próxima. Tudo bem assim, não é tudo bem, não é certo, mas para ele tá tudo bem. Ele vai para a próxima. E para a mulher, ela se sente mal. Ela se sente muito mal com aquilo, porque ela se entregou ao homem, sabe? Ela não queria, a mulher nunca quer só o prazer ali no sexo. Para ela não é isso. Lógico, tem mulheres que fazem só por prazer, mas aí é outro caso. Mas o que eu digo são mulheres que têm seus valores, mulheres que não se entregam fácil para qualquer homem. Então, para ela, quando ela tá ali, vai se entregar para um cara, ela não quer só sexo, ela não quer prazer só, mediamente, ela quer conexão, cara. É totalmente diferente, tá? Eu falo isso porque eu já pratiquei, já fiz também, eu cometi muito erro, já fiz sexo casual e teve até um caso que a menina, ela ficou muito mal depois. E lógico, eu era novo, adolescente ali, tudo a gente aprende na vida, né? Me arrependi, mudei. Então a gente tem que sempre estar na constante ali de crescimento, de evolução, se você se arrepender, cara, faça algo diferente. E eu acho que a vida é muito isso. A gente tem que pensar também que tudo é um ensinamento, a gente tem que buscar sempre evoluir, buscar sempre melhorar, enfim. O vídeo foi esse, rapaziada. E é totalmente carnal, é totalmente normal a gente pecar. Principalmente a luxúria para o homem, o sexo casual, a pornografia, a masturbação. Isso é algo que todo homem sofre, todo homem passa por isso. Mas agora, se você é um homem que quer mudar isso, que quer buscar um lugar melhor aí com você mesmo, cara, com certeza o que eu disse aqui para você vai te ajudar muito. Eu espero que você realmente faça isso, tá? Você vai começar a perceber que você vai dar muito mais valor, por exemplo, a mulheres. Você não vai querer mais ir atrás de mulher só por sexo, cara. Você tem que ir atrás de uma conexão, você tem que ir atrás de uma mulher que tá para agregar ao teu lado, não que só vai te agregar sexo, não que só vai te dar prazer, tá? Até porque a maioria das mulheres não querem só isso, elas não querem isso, elas querem outra coisa, elas querem amor, querem carinho, querem algum homem, uma sensação que um homem tá ali para servi-la, tá? Porque a gente veio aqui para servir. A gente veio para servir os outros. Mulheres também vieram para servir. A gente está aqui para um ajudar o outro. Então, você vai começar a perceber que largando a pornografia, largando essa masturbação, você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais até controle emocional. Você vai ser uma pessoa que vai se estressar muito menos, porque não é só sobre a masturbação em si, é sobre aquilo que te faz sentir depois. Você faz, quando fez, depois você se sente muito mal, é um peso. E isso que é o problema, é o peso, cara. Isso te deixa muito ruim, principalmente se você é um cara que sabe que isso te faz mal e continua fazendo. Você vai começando a perder autoconfiança em você mesmo. Você vai começar a ser desleal com você mesmo. E isso vai dar muitos outros problemas psicológicos, mentais para você, até sociais. As pessoas vão começar a ter dificuldade de socializar com você, porque você vai ser um cara, por exemplo, muito estressado, porque a sua vida não está resolvida, você não está bem resolvido nem com você mesmo, você não se sente bem nem com você mesmo, porque você não cumpre
o que você tem que cumprir com você, que é, por exemplo, parar e largar essa merda que é totalmente diabólica e acaba com todo homem, tá? Que tá totalmente ligado também à luxúria, que é o pecado que os homens mais caem, e a gente tem que um ajudar o outro aí com isso. Beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você tá até o fim. Se você é novo, se inscreve aí, que o canal é novo também, então me ajuda a crescer. Comenta aqui embaixo o que você achou, se isso vai te ajudar. Enfim, compartilha aí a sua vida, cara. Se você é um homem que quer melhorar, eu confio muito em você, eu tenho certeza que você vai conseguir largar isso daí. Igual eu, por exemplo, também tô na luta todos os santos dias aqui e já tenho evoluído muito. Enfim, vamos juntos, o próximo passo é sempre pra frente, rapaziada. É nóis.